Tudo bem, meus amados? E desde já os meus cumprimentos para a sua vida. Shalom Adonai. E que a paz do Eterno esteja sobre a sua casa, sobre sua família, sobre a sua vida, onde você estiver, em nome de Jesus. Não se esquecendo também, você que está assistindo esse vídeo, eu quero dizer uma coisa para você. Se inscreve no canal e não se esquecendo, ative o sininho de notificação, dê o seu like para dar aquela força no canal. E outra coisa, que o Espírito Santo venha usar a sua vida. Compartilhe nas suas redes sociais. Vamos levar essa mensagem para aquelas pessoas que precisam de uma palavra de esperança, de fortalecimento, que venha se levantar da onde está caído, em nome de Jesus, porque é tempo da igreja se levantar, é tempo da igreja avançar, em nome de Jesus. Vamos levar essa palavra para essas pessoas e vamos incentivar para as pessoas também fazer parte desse projeto, né? Que venha todo dia receber essas palavras em seu coração de mudança, em nome de Jesus. Amém, meus amados? O deserto, em um lado geográfico, é uma região que recebe pouca precipitação pluviométrica. Como consequência, são quentes e áridos. O deserto tem a reputação de serem capazes de sustentar pouca vida, assim como na Antártica. Zona árida, com precipitações atmosféricas irregulares ou escassas. Vegetação inexistente. Rara é o relevo formado pela alteração de determinadas rochas. Assim era o deserto da Judéia, aonde Jesus foi tentado. Também onde encontramos a existência de montanhas de areias, pedras ao seu redor. Não esquecendo que era um lugar com um calor imenso durante os dias e quando se caía a noite, se caía a temperatura bruscamente. Assim era o deserto da Judéia. Eu não sei se você percebeu, mas começamos o vídeo com o documentário e acerca do documentário vai ser o tema desse vídeo. E qual seria? Sobre os desertos. Lá está explicando acerca o que significa um deserto, os perigos do deserto, tudo isso. Mas a ênfase que eu quero dar diante desse vídeo, sabe qual que é? O tema é: qual é a fase do deserto que você esteja passando? Já se perguntou? Qual seria a fase? Aqui quem está falando é o Lúcio Pereira. Vamos para mais um novo vídeo? Com isso, eu aprendi algo bastante interessante diante dos meus estudos e nas minhas orações. Se você observar no Oriente Médio, em Israel, você vai se ouvir muito, e principalmente dentro da Bíblia, acerca de deserto, onde pessoas eram levadas para o deserto, onde o próprio povo habitava no deserto e vice-versa. Assim, note que a palavra deserto, ou melhor, lugar ermo, ambos os dois, a tradução original do hebraico ela é Mirdba, que significa, sabe o quê? Junto com a palavra ou com a palavra. Veja só. Então isso você vê que distancia muito o original com a palavra deserto. Mas espera aí, isso me deixou um pouco confuso e não compreendi, assim como você também não está compreendendo. Por que deserto se chama junto com a palavra? Isso ficou na minha mente há alguns dias. E eu tentei procurar e não encontrei nenhuma resposta. Até que um certo dia, como eu trabalho de manhã, eu cheguei em casa cansado, sentei no sofá para descansar, liguei minha TV e por acaso estava começando um documentário e me despertou. Porque eu gosto muito de documentário. Mas o que mais me despertou, sabe o que era? É que naquele momento, sabe o que estava acontecendo? Um repórter estava entrevistando um judeu, onde estava falando da sua cultura, do seu país, da sua religião. E isso me intrigou e me chamou a atenção. Foi nesse momento que ainda me chamou mais a atenção, sabe o que é? É que a dúvida que eu estava tendo, o repórter fez para os judeus. E sabe qual é? Ele disse mais ou menos dessa forma para os judeus, dizendo: eu queria saber por que vocês, dentro do original do que vocês usam, Mirdba, essa palavra, que é deserto, por que vocês, a tradução é com a palavra? Eu não entendi. E foi dali em diante. E uma coisa interessante, sabe o que é, meu irmão?
é que toda vez que você fazer uma pergunta para um judeu, ele vai te responder também com uma pergunta. Quando o repórter fez essa pergunta para ele, para entender o que significa com a palavra deserto, os judeus respondeu dessa forma: você já foi para algum deserto? Ou já esteve em algum deserto? Logicamente, o repórter virou e falou assim: não. E foi dali em diante que eles caminharam quilômetros e quilômetros até chegar no deserto. E o repórter, já ansioso, falou assim: você não tem a resposta? O deserto, o judeu parou naquele momento, olhou para ele e disse dessa forma: você está observando alguma coisa ao nosso redor? Aí o repórter olhou: não. Então fica por 1 minuto, observe em sua volta. E foi por 1 minuto, o repórter parou e observou em sua volta. Dessa mesma forma que você ficou. Aí veio a resposta dos judeus. Sabe qual foi a resposta dos judeus? Foi essa. Sabe o que ele disse? O repórter falou assim: e aí? Aqui no deserto que a gente está, você vê alguma coisa? Aí ele disse: não. E outra coisa, você está ouvindo alguma coisa? Sabe o que é? É que quando estamos no deserto, é um lugar silencioso. E é aí que está. É nesse silêncio que, quando estamos no deserto, é onde ouvimos o quê? A palavra de Deus. O próprio Senhor falar conosco. O que é isso, Lúcio? O que você quer dizer? Sabe o que é? É que quando estamos passando no deserto, e preste atenção, quando estamos passando por deserto, e logicamente que eu estou conjecturando, eu estou usando o deserto para dizer a sua vida, quem sabe a circunstância que você está passando, a diversidade que você está passando, e vão considerar como deserto. Quem sabe o deserto que você está passando nesse momento é aonde que Deus quer falar com você. Estou falando que é no deserto, que é onde ficamos mais sensível de ouvir o quê? A palavra, de ouvir o próprio Deus. É quando estamos no deserto que jejuamos mais, que oramos mais, que clamamos mais. É quando estamos nos desertos que ansiamos, nos entregamos mais para eles. E é aí que foi a resposta dos judeus, do judeu, diante daquele repórter. E aí eu entendi e compreendi. Mas o problema, sabe o que é? É que todo deserto também é lugar de provação. Sabe por quê, meus amados? Veja só. O deserto, ele pode ter alguns perigos. E quais seriam eles? Redemoinhos de areias com ventos fortíssimos, não podendo estar no meio dele, e até também o calor escaldante. Pode lhe causar também fome, sede, frio, e não se esquecendo também de feras selvagens que pode aparecer assim também como escorpiões. E momentos de solidão pode lhe causar. Assim é o deserto. Observou só? Então isso quer dizer que o deserto tem os seus perigos. E o deserto, quando passarmos pelo deserto, o deserto vai nos provar. Por que o deserto vai nos provar? Sabe por quê? Preste atenção. Porque o deserto vai mostrar para você, e tanto também para mim, o quanto somos pequenos diante desse Deus que é a quem servimos. Porque sabe por quê, irmãos? Porque pensamos que somos a última bolacha do pacote. Pensamos que somos grandes pelo quê? Pelos papéis pendurados diante das nossas paredes. Ou quem sabe, pela escola que estudamos. Mas na verdade, não somos nada diante de Deus. E é por isso que precisamos passar pelo deserto para vermos e enxergarmos o quanto somos pequenos. Não é o nosso status, não é aquilo que temos que vai nos fazermos grandes, mas somente aquele a quem servimos, que Ele é grande. Então por isso que precisamos passar pelo deserto para enxergarmos isso. Mas o mais interessante, sabe o que é? Veja que a Bíblia também vai mostrar que Deus levava, assim como homem, assim como mulheres,
para o deserto. Por quê? Olha só. Se você observar, a noite do deserto é uma escuridão horrível. Imagine só agora você sozinho no deserto e ainda na escuridão do deserto. Sabe por que o que o deserto pode ocasionar? Veja que durante o dia a temperatura ela sobe aproximadamente entre 40 a 42 graus ou até mais alto. Mas uma coisa interessante é que quando chega a noite, pode provocar. Eu falei que o deserto pode trazer provação para você. Eu falei também que o deserto te faz você ficar mais sensível de ouvir a voz de Deus. Mas o mais interessante é isso. É que o deserto, quando está na manhã, vamos dizer, ainda cedo, você viu que a temperatura chega aproximadamente entre 40 a 42 graus, aproximadamente. Mas o porém, veja só, que quando se chega à noite, bruscamente a temperatura se cai ao ponto de ficar frio. Mas aí que tá. É aí que eu entro e te chamo a sua atenção nesse vídeo. Quem sabe a fase que você está vivendo é a fase da noite. Essa fase onde cai bruscamente o frio da noite do deserto e aonde você tenta se refugiar em alguma coisa, mas não consegue. Sabe por quê? Porque o frio é intenso. Por que estou dizendo isso e estou conjecturando e dizer que essa fase, esse deserto que você está passando, quem sabe, esse problema, essa circunstância que você está passando, é a noite, é a fase da noite. Sabe por quê? Quem sabe o seu coração está angustiado, seu coração está triste por não ter alcançado algumas metas, alguns desafios. E aí que tá. A noite serve para que a gente venha chorar, se lamentar e chorar. E aí tentamos nos refugiar nos nossos sentimentos. E aí que é o problema. Quem sabe essa fase da noite que você está vivendo, você está se perguntando, você está com dúvida. Porque, sabe, aqueles momentos onde estamos vivendo, onde passamos por dificuldade e olhamos para o céu e dizemos: Senhor, aonde estamos errando? Aonde estamos errando? Quem sabe os seus filhos estão nas drogas e você todo dia vai à casa de Deus, clama e nada acontece. Quem sabe o seu casamento está desmoronando e você está se separando. Ou aquela pessoa que tanto você amava, no momento crucial te abandonou e você agora está só. Quem sabe é a fase da noite que você está vivendo. A fase onde você confiava tanto em alguém, mas de repentemente essa pessoa te apunhalou pelas costas e te abandonou e te deixou só. E você se sentiu no momento crucial de tentar se acabar com sua vida. Mas nesse momento estou dizendo, essa é a fase da noite no deserto. Quem sabe você nesse momento está vendo esse vídeo e está desesperado. Por quê? Porque você está sem emprego. E quando você abre a porta do seu armário para tentar trazer o leite da sua criança que pede para você, ou pede, quem sabe, uma bolacha, mas você abre e vê que não tem. E os celeiros estão vazios. Você olha para o céu e fala: Deus, e aí? E aí? Eu te sirvo tanto, te faço tanto e nada. A provisão de Deus não tem chegado. E apenas a aflição do seu coração se corrói, porque você vê o seu filho padecendo e você não tem a resposta. E aí que o coração se angustia. É a fase da noite do deserto, quem sabe você está passando. Quem sabe essa fase onde você se isola dentro do seu quarto e a única coisa é a falta de esperança, porque
É um momento de chorar, é um momento de se lamentar e dizer o que está acontecendo. Eu estou falando para você. Quem sabe você está vivendo essa fase na noite do deserto, onde o seu coração está angustiado, onde você precisa preencher e preenche por outras coisas que não são cabíveis, e quando chega o dia de amanhã você vê o vazio dentro do seu coração. Ei, quem sabe você perdeu alguém que tanto você amava, quem sabe você perdeu uma pessoa querida, mas o seu coração está angustiado, triste pela perda dessa pessoa. Quem sabe essa é a fase que você está vivendo. Mas nesse momento eu quero dizer, em Romanos 10, versículo de número 17, diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Porque quando estamos no deserto, é aí que eu falo para você, é momento de provação, é momento de estarmos sensíveis, de ouvir e é nesse momento que Deus está falando com você. Sabe por quê? Porque o salmista diz, lá em Números 30, lá no versículo 5, dizendo assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Mas a pergunta que eu faço é, a noite está sendo muito longa para você, mas aí a esperança vem pela manhã. Mas o problema da manhã é que quando acaba a fase do deserto da noite e quando vem chegando o dia, a gente esquece que temos que enfrentar o sol escaldante do deserto. Quando pensamos que tudo vai se acabar, chega a manhã do deserto, onde as pessoas vão olhar para você e dizer: mas espera aí, você não vai todo dia para a igreja? Você não mora? Espera aí, você não tem fé no Deus que abriu o mar, no Deus de milagre? Não é esse Deus? Aí vem a fase do quê? Do dia do deserto, aonde o sol escaldante vem sobre você, aonde está ao olho das pessoas olhar e te rotular e dizer: cadê a sua esperança? Cadê a tua fé? Cadê as suas expectativas nesse Deus que você serve? Aí a gente entendemos porque o salmista diz: o choro pode durar uma noite, mas eu sei muito bem que a alegria virá pelo amanhecer. Em nome de Jesus. Qual é a fase do deserto que você está vivendo? A da noite, de choros e lamentos, ou do dia, onde as pessoas olham para você e te julgam e dizem: e aí, cadê o seu Deus? O choro pode durar uma noite, mas eu sei muito bem, porque o salmista, no Salmo 125, vai dizer: porque os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, eles não se abalam. Pode ser a fase da noite do deserto, pode ser o dia do deserto, mas eles não se abalam, porque a sua confiança não está na circunstância, não está nele, mas está naquele que é maior do que ele. Eu quero dizer também em Romanos 8, 28, e diz: justamente tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Ei, a fase do deserto está acabando. Mas espera aí, mas entenda outra coisa. Assim como a fase do deserto, eu quero dizer algo para você. Não sei se você observou, mas dentro da Bíblia, você vai ver, e eu falei também, que sempre Deus leva homem ou mulher para o deserto. Mas por quê? Primeiro, para ficar mais sensível de ouvir a sua voz. Segundo, para ser provado. E terceiro, sabe o quê? Presta atenção, que Deus, quando ia preparar uma pessoa, Ele sempre levava para o deserto. E é esse deserto que você está passando. Eu quero dizer que Deus está te preparando. Mas como assim, Lúcio? Deixa eu te provar antes que você me pegue no conhecimento da sua sabedoria. Calma aí, olha só. A Bíblia vai dizer que Elias, antes de pregar a mensagem, ele vai para onde? Para o deserto. 40 anos, Moisés, antes de levar a mensagem, ele ficou o quê? 40 anos aonde? No deserto. Em Apocalipse, capítulo de número 12, vai dizer que antes da igreja entrar no céu, presta atenção, ali vai dizer que a igreja é representada por uma mulher de 1260 anos no deserto. Logicamente, profeticamente está dizendo ali.
Não, mas também não se esqueça. O apóstolo Paulo, que era conhecido como Saulo, ficou 3 anos no deserto da Arábia. 3 anos no deserto da Arábia. E também não se esquecendo que Abraão, antes de concluir e ouvir, ele passou por onde? Pelo deserto. Ei, eu quero encerrar esse vídeo dizendo uma coisa para você. A fase do deserto da noite e do dia está se acabando. Porque é esse deserto que você está passando. Eu quero dizer para você, é a fase, é o momento onde Deus está preparando você para uma missão, para um propósito. Quem sabe você não está entendendo. Quem sabe você não está compreendendo o que você está passando. Quem sabe esse deserto, logicamente, a circunstância, o problema, a perda, a decepção que você está passando, quem sabe está sendo até rejeitado dentro da sua própria igreja. Eu quero dizer para você, Deus está preparando você para uma missão tão grande, para uma obra tão grande. Quem sabe você não está entendendo, mas Deus, por esse vídeo, está falando para você, o tempo do deserto está passando, a fase da noite, a fase do dia está passando, porque Deus está preparando você. Sabe por quê? Porque somente no deserto, e é no deserto que todo crente deve passar, primeiro lugar. Por quê? Porque somente no deserto que a gente reconhece quem somos e quem também não somos. É nesse momento. E que o Senhor te abençoe e te guarde. E o que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Em nome de Jesus. E não se esqueça, não vacile em nome de Jesus.